Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Essa semana aí nós tivemos o lançamento de uma ferramenta muito legal. E como hoje é uma aula de ferramentas MSX aqui no Debate Creator, eu decidi dar uma olhada nessa ferramenta, aprender a mexer com ela, porque é uma ferramenta que eu acho que tem tudo a ver aqui com a vibe do canal, que é, obviamente, usar a retrocomputação para aprender conceitos de ciência da computação. E foi uma ferramenta que a Natália PC disponibilizou para a gente lá no GitHub, que eu achei interessantíssima, que é uma ferramenta que liga o mundo da programação moderna com a retrocomputação, que é muito a vibe do nosso canal aqui, que é um protocolo MCP. Quem não sabe, um protocolo MCP é um protocolo que permite você fazer uma inteligência artificial conversar com alguma outra coisa, seja lá o que for. E a Natália criou o MCP OpenMSX, ou seja, um protocolo que permite uma inteligência artificial conversar com uma instância do OpenMSX. E a gente sabe que isso é muito legal porque vai permitir que a gente consiga controlar ali o nosso OpenMSX usando linguagem natural e usando ferramentas de vibe coding, que é como, por exemplo, o nosso GitHub Copilot, ou se você gosta de programar com Cloud ou alguma outra linguagem ali de inteligência artificial que você gosta, engenharia de prompt. Você pode usar a engenharia de prompt lá do seu queridíssimo da sua queridíssima ferramenta de inteligência artificial, lá o seu companheiro de IA que te ajuda a programar, e usar isso para controlar ali o OpenMSX. Assim, interessantíssima a ideia, e resolvi brincar um pouquinho com isso hoje. Então, amiguinho escovador de bytes, se você quer aprender a brincar com inteligência artificial no seu OpenMSX, vem que a aula de ferramentas hoje é sobre isso. Vamos entender o que é esse negócio aí que a Natália PC inventou pra gente. Então, amiguinho escovador de bytes, vamos começar a nossa jornada pelo GitHub da Natália, que ela fez o favor de nos disponibilizar aqui nesse endereço aqui, o github.com/nataliapc/mcp-opmsx, todo o código para que a gente possa criar o nosso próprio servidor e brincar com esse protocolo que ela criou. E o GitHub dela está muito organizadinho, muito legal, gostei bastante. Inclusive, uma das coisas que ela colocou aqui para a gente, além do código fonte, ela colocou também aqui um README bem legal, bem explicativo, para ajudar a te explicar o que é esse protocolo MCP e como ele funciona. Então aqui, ela explica pra gente que um Model Context Protocol, MCP, é um protocolo que permite automatizar instâncias do nosso queridíssimo OpenMSX Emulator. Então é um servidorzinho que fica alocado ali, embaixo tem um desenho da arquitetura, vou mostrar onde fica esse servidor. E o que esse servidor faz? Ele pega ali comandos mandados por linguagem natural de uma engenharia de prompt de uma inteligência artificial, que pode ser o GitHub Copilot, que nós vamos usar aqui hoje, e que eu gosto muito, porque é o meu companheiro de IA que eu uso aqui, porque o GitHub Copilot ele já vem integrado lá na nossa ferramenta que a gente costuma desenvolver aqui, que é o nosso queridíssimo Visual Studio Code. Então esse servidor ele pega ali os comandos de linguagem natural do nosso queridíssimo companheiro de IA e transforma em comandos do OpenMSX. Então ela diz aqui que esse servidor provê ferramentas padrão para o desenvolvimento do software na plataforma MSX, inclusive aqui com teste, automação e usando protocolos padrão de MCP, ou seja, é uma maneira padrão de fazer com que uma inteligência artificial converse diretamente com o nosso queridíssimo OpenMSX usando linguagem natural, sem que a gente precise conhecer os comandos do OpenMSX. Basta a gente digitar lá em linguagem natural que o servidor vai fazer para a gente a tradução disso para os conceitos lá do OpenMSX e vai trabalhar para a gente ali, que é o final, é o objetivo da inteligência artificial, né? Botar a inteligência artificial para trabalhar para a gente. Então aqui, amiguinho escovador de bytes, se a gente for olhar aqui o Project Overview, ela dá mais ou menos as ideias de tudo que a gente vai poder ter nessa ferramenta, né? E ela diz que esse projeto cria uma ponte entre ferramentas de desenvolvimento auxiliados por aí, né? Que aqui pode ser, pelo menos na documentação dela, ela fala em Cloud e fala em GitHub Copilot. Tá aqui. E o nosso queridíssimo sistema de emulação de retrocomputação para sistemas MSX. Então ela diz que ela tem aqui o controle do emulador, permite a gente lançar o emulador, configurar, gerenciar instâncias,
fazer replay de timelines. Ele diz aqui que a gente consegue gerenciar os nossos arquivos ROM, nossos flop disks, nossos arquivinhos lá .tap, né, de cassete, dá suporte à programação básica, programação em BASIC, dando ferramentas para programação em BASIC, ferramentas de debug, como o debug completo aqui da CPU, breakpoints, que é uma parada muito legal. É sempre legal a gente, na hora de debugar um programa, a gente poder colocar um breakpoint lá e ver o que está acontecendo. Inspeção de memória, execução de um programa step by step, ou seja, isso aqui é muito legal para quem programa em BASIC. Seria muito bacana se a gente tivesse numa versão futura também ali algumas coisas também para assembly, né? Vamos ver. Controle do VDP, operações em memória, ler e escrever na RAM, ler e escrever na VRAM, ler e escrever nas portas de I/O, automação aqui do teclado, para que a gente possa mandar coisas do teclado lá para o OpenMSX, né, poder fazer a inteligência artificial digitar diretamente e até mesmo gerenciar aqui os save states do emulador por lá. E transporte duplo, a gente pode usar tanto o standard I/O do nosso queridíssimo OpenMSX, quanto protocolos HTTP para gerenciar isso. E a gente vai entender tudo isso aqui muito melhor à medida que a gente for se aprofundando lá na ferramenta. E aqui, amiguinho escovador de bytes, nós temos o muito útil desenho da arquitetura, que a nossa queridíssima Natália também botou lá no nosso queridíssimo GitHub, lá no README do GitHub. E aqui ela fala o nosso AI Companion, que tem que suportar o MCP, e o GitHub Copilot suporta. Aqui tem o protocolo, que vai transformar o que a gente escreveu aqui para cá. E aqui nós temos o servidor. Esse servidor aqui foi o que a Natália escreveu, que é um servidor de e-mail. Então ele vai receber os comandos lá que o nosso queridíssimo IA vai mandar usando um protocolo MCP padrão, vai para esse servidor aqui, que vai ficar em pé, no meio, entre o nosso GitHub Copilot, que é esse cara aqui, e o nosso OpenMSX. E aí ele vai traduzir o que a gente escreveu aqui em linguagem natural, ele vai traduzir para o Standard I/O do OpenMSX e vai executar os comandos usando comandos lá do OpenMSX, fazendo com que o OpenMSX entenda o que a nossa ferramenta de IA, o que o nosso GitHub Copilot está mandando para ela lá. E aqui, amiguinho, como referência, ela também coloca lá no nosso queridíssimo muito útil README os controles que tem suportados lá pelo protocolo que ela criou lá no servidor. Que ela criou não, né? Que o servidor entende. Então aqui, meu amigo escovador de bytes, nós temos aqui todos os comandos possíveis para controlar o emulador. Aí a gente vai ter que... Eu tô achando que eu vou precisar de vários vídeos falando sobre isso, porque são muitos comandos, né? Não vou ficar aqui falando um a um. Mas tem alguns comandos aqui bem interessantes, né? Tipo launch para lançar o emulador, fechar o emulador, algumas coisas aqui para gerenciar as ROMs, algumas coisas aqui do VDP que me parecem muito úteis também. Pega os registradores do VDP. E aqui algumas coisas, vários comandos aqui que eu ainda não sei usar porque eu nunca usei o troço. Mas enfim, além disso também tem aqui os comandos descritos de programação em BASIC também, que eu já falei lá em cima. Inclusive coisas como pegar o programa todo, criar um novo programa, executar um programa, listar as linhas, apagar linhas do programa, tal. Parece ser bem legal. Ferramentas de debug, nós temos todas essas aqui. Inclusive os muito amados breakpoints aqui, dumps de VRAM, né? Pegar blocos da VRAM, ler bytes, escrever bytes na VRAM, que é utilíssimo aí. Vocês já viram em várias aulas que normalmente a gente está escrevendo na VRAM. E as ferramentas de automação aqui, permite você, por exemplo, mandar uma linha de um keyboard virtual para dentro lá do OpenMSX, para você escrever no MSX, né? Guardar os save states lá, tal, tirar screenshots, fazer dumps de tela. Tudo isso aqui é muito útil para quem faz programação avançada no nosso queridíssimo MSX. E aí nós vamos aqui para o Quick Start, onde nós vemos que o projeto da nossa queridíssima Natália usa Node. E Node, para quem não conhece, é uma framework JavaScript para você escrever rapidamente web apps e APIs
em JavaScript usando essa framework Node.js aqui, que é uma framework muito famosa aí. Quem desenvolve web apps, quem desenvolve APIs conhece Node, né? E ela diz que a gente já tem aqui um pacote npm pré-compilado, o que me faz crer que, apesar de a gente não conseguir compilar o projeto dela no Windows, ela diz na documentação que se você quiser compilar e mexer com o código, você precisa fazer em Linux. Mas como a gente já tem esse pacote pré-compilado aqui, é muito possível que a gente consiga levantar o nosso queridíssimo servidor lá, escrito em Node.js, no nosso queridíssimo Windows. Então eu vou tentar usar esse pacote pré-compilado dela aqui para ver se a gente consegue fazer funcionar no Windows. Mas lembre sempre que se você quiser brincar com o código, mexer no código, compilar o código, você vai precisar ter uma máquina Linux, e aí no futuro a gente pode até pensar em fazer novos vídeos falando sobre isso. Ela diz que a gente precisa ter o GitHub Copilot Stencil instalado. Obviamente, já que o servidor vai ser em Node, a gente vai ter que instalar o Node na nossa máquina. E a gente tem que instalar aqui um arquivinho que tem o JSON, que dá todos os parâmetros lá do nosso protocolo MCP. Então nós vamos começar instalando o Node.js na nossa máquina. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos começar brincando aqui na melhor distribuição Linux que tem, que é o Windows 11 com o WSL2 por baixo. Se você não sabe o que é WSL, WSL2, se você não sabe o que é essa sopa de letrinhas, bota um comentário aqui nesse vídeo, que eu posso fazer para você, amigo escovador de bytes, um vídeo falando só sobre WSL. Mas para você que não sabe o que é WSL, né? Fique sabendo que todo Windows agora, a partir do Windows 11, você pode instalar o WSL usando o WSL --install no seu prompt do PowerShell. E aí você vê que quando você dá o WSL install, o que ele faz? Ele começa a instalar todo o subsistema Linux para o Windows, inclusive a distro padrão, que no caso do Windows é o Ubuntu. Você pode inclusive baixar outras distros, tal, mas eu não vou me aprofundar aqui no WSL, porque o WSL é um tema extenso, né? Que demandaria talvez 1 ou 2 vídeos aí para eu te explicar para você o que é o WSL no fundo. O que você precisa saber sobre WSL nesse momento é que o WSL nada mais é do que uma maneira de você criar um container com a máquina Ubuntu dentro do seu computador. E é isso que nós estamos fazendo agora. Estamos instalando aqui o Ubuntu. Então vocês veem que vai demorar um pouquinho para instalar o Ubuntu. Então, amiguinho escovador de bytes, vamos deixar ele instalar aqui. E aí, quando o Ubuntu estiver instalado, eu vou te ensinar como levantar o Ubuntu dentro do seu Windows aqui, para que a gente possa começar a brincar com o MCP da Natália. Então, vamos lá. Então, meu amigo, terminamos de instalar aqui o Ubuntu. E para você entrar aqui o Ubuntu no prompt do Ubuntu, né, no bash do Ubuntu, você pode dar WSL -d de distribuição e Ubuntu. E aí você vai ver aqui que o prompt vai mudar e a gente vai entrar na nossa distribuição do Ubuntu. Esse cara aqui é a nossa distribuição, você pode ver aqui que o prompt mudou. Então agora a gente está num prompt que é um prompt Linux, dentro do usuário Debyte Creator, dentro do Linux. E agora nós vamos começar a brincar com esse prompt aqui, para a gente poder instalar o que a gente precisa. Então, o meu Ubuntu ele já está pronto de uma forma que eu posso chamar uma interface gráfica dando um start no daemon. Se você der aqui um hostname -i maiúsculo, você vai ver que o IP desse container que nós criamos aqui é 172.27.61.122. E a gente pode conectar na interface gráfica desse cara usando aqui o RDC. Quando a gente entra no RDC, eu já instalei lá no meu WSL um gestor gráfico, né, um Xserver, e eu posso logar nesse Xserver com o meu usuário aqui. Então eu posso dar aqui Debyte Creator e aqui a minha senha, que você não precisa saber qual é. E aí, meu amigo escovador de bytes, aqui nós temos um Ubuntu levantado.
Mais uma vez, amiguinho escovador de bytes, se você não sabe fazer isso, bota um comentário aqui no vídeo que eu ensino você a instalar o WSL, instalar o Xserver, ter essa interface gráfica aqui. E é importante que você tenha uma interface gráfica, porque baseado nessa interface gráfica é aí que você vai conseguir rodar o nosso queridíssimo OpenMSX. E aí como é que a gente instala o OpenMSX aqui? Instalar o OpenMSX é tão simples quanto vir aqui no terminal. Inclusive teve até um escovador de bytes que recentemente pediu para eu fazer um vídeo aí de instalando o OpenMSX no nosso queridíssimo Linux. E eu posso fazer um vídeo desse aí para vocês no futuro, amigo escovador de bytes. Então, fique à vontade aí para pedir esse vídeo, se esse for um vídeo interessante para você. Então, amiguinho, para que a gente possa conversar com o OpenMSX, a gente precisa instalar o OpenMSX no Linux. Você primeiro vai fazer um apt, um sudo, né? Você precisa de nível de administrador, apt update, para você fazer o update dos seus repositórios. Uma vez que você fez o update, é bom você dar um upgrade. Então aqui você vai dar um sudo upgrade. Você vem aqui, sudo apt upgrade. E aí ele vai fazer o upgrade em todos os pacotes que precisarem ser feitos o upgrade. E a partir daqui a gente vai instalar o OpenMSX. A gente vai dar um sudo apt install OpenMSX. A versão do OpenMSX instalada que é instalada no nosso queridíssimo Linux é a versão 19. Você pode ver se está funcionando simplesmente digitando aqui OpenMSX. Se ele levantar o OpenMSX, tamo aí, esse aqui é o OpenMSX versão 19, que é a versão que nós temos agora. Então, amiguinho escovador de bytes, nós vamos criar um diretório. Então, vamos lá, MCP OpenMSX foi o diretório que eu criei. Então, vamos dar aqui um cd MCP OpenMSX. E esses aqui são os arquivos do projeto que nós vamos precisar, tá? Para a gente trabalhar nesse projeto, nós vamos precisar instalar o Node.js também. Então, um comando que você vai ter que dar aqui também é a instalação do Node.js, como fala lá na documentação. Eu já expliquei para vocês lá na teoria. Então, você vai dar um sudo apt install Node.js e ele vai instalar todos os pacotes do Node lá para você. E, obviamente, o Visual Studio Code. Eu já tenho o Visual Studio Code instalado aqui, então se eu der code ponto, ele vai abrir aqui o Visual Studio para mim, já nesse diretório. E aqui está o nosso projetinho no Visual Studio Code. Ele pede autenticação e estamos nós aqui. Então, amiguinho, nós já temos o Node instalado. E uma vez que o Node está instalado, a gente precisa instalar outra coisa também, que é o npm. Então você vai dar aqui um comando sudo apt install npm, que é o gerenciador de pacotes do Node. E com isso vai permitir que você baixe o pacote da Natália. Então vamos abrir aqui uma documentação aqui. Eu não instalei o Chrome ainda aqui, não? Vamos ver se eu tenho o Chrome aqui. Eu acho que eu tenho o Chrome aqui já. Vamos ver. Pelo menos deveria ter. Pronto. Temos o Google Chrome aqui. Vamos aproveitar e vamos colocar o Google Chrome aqui no... Bom, não está aparecendo, eu deixo para fazer isso depois. E aqui vamos procurar lá na documentação da Natália como é que a gente faz para instalar o pacote da Natália. O pacote da Natália, se a gente der aqui Natália PC OpenMSX
MCP, nós vamos lá para aquele diretório aonde tem lá o pacote pré-compilado dela. Então aqui, ó, se você lembra quando eu falei teoria, nesse link aqui a gente tem o link para a gente baixar a versão pré-compilada lá da Natália. Vocês já viram na teoria aquele diretóriozinho, não se preocupe, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? E esse aqui é o comando maneiraço que nós vamos dar, esse comandinho aqui é o comando que nós vamos dar para baixar o NPM. Então vamos copiar aqui e vamos colar lá no nosso terminal do Visual Studio. Vamos voltar aqui para o Visual Studio. Vamos colar aqui. E vamos dar o comando aqui, que é esse comando aqui, ó, npm e Natalia PC / mcp OpenMSX. Aí ele vai instalar os pacotes todos lá pra gente, são esses pacotes aqui. 19 pacotes no total, ele deu só update, porque eu já tinha instalado aqui. E aí, amiguinho escovador de bytes, o próximo passo é tão simples quanto vir aqui no VS Code. Primeiro você vai criar uma pasta, então você vai dar aqui File, New Folder. Ou você pode clicar aqui, né, para criar um novo folder. E aí você vai criar um folder chamado .vs Code. Certo? E dentro desse VS Code você vai criar um file. Então você vai vir aqui no Create File e vai criar um cara chamado mcp.json, que nem está lá na documentação dela. E aí, amiguinho escovador de bytes, lá na documentação da Natália, você vai ver que nós temos esse JSON lá para você cortar e colar. Dentro desse seu arquivo MCP.json. Então no final a tua estrutura vai ter que ter um diretório .vscode e um arquivo chamado MCP.json, que é esse cara aqui. Esse MCP.json aqui, ele é o JSON mínimo. Tem um monte de variáveis de ambiente que você pode colocar aqui dentro dessa tag env aqui, aquelas variáveis de ambiente que tem lá na documentação da Natália, né? Então vamos chamar aqui a documentação da Natália. E as variáveis de ambiente que você pode configurar, se você achar necessário, são todas essas variáveis de ambiente aqui, ó. Você pode ter OpenMSX Executable, Share, blá 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 blá. Cada uma dessas aqui pode ser configurada ali, dependendo da necessidade do seu projeto. E aí, meu amigo escovador de bytes, vamos para o nosso chat do nosso queridíssimo amigo Copilot. Você lembra que para poder usar o Copilot dentro do nosso queridíssimo Visual Studio Code, você tem que vir aqui nas extensões. Clicando nas extensões, você vai procurar essa extensão aqui, ó, GitHub Copilot. E você vai instalar. É tão simples quanto que clicar no botão Install. Quando você clicar no botão Install, outra coisa que você vai ter que fazer para poder usar é vir aqui nas suas contas e ligar com a sua conta do GitHub. Quando você fizer a ligação da conta do GitHub aqui no nosso queridíssimo Visual Studio Code, você vai ganhar de graça, acho que a coisa de uns 3 meses atrás a Microsoft disponibilizou de graça o GitHub Copilot dentro do Visual Studio Code. E aí, meu amiguinho escovador de bytes, você vai poder chamar esse cara aqui, e com isso você vai ganhar o direito ao chat com o Gepeto aqui, que é esse cara aqui. E aí você pode perguntar qualquer coisa pro Gepeto, tipo, por que o céu é azul? Deixa eu trocar aqui meu teclado de novo. E aí ele vai te responder ali no chat. Só que agora, meu amigo escovador de bytes, nós temos esse servidor aqui do MCP. E para você começar a trabalhar com esse servidor do MCP é tão simples quanto você clicar nesse botão Start aqui, que está bem embaixo aqui, ó, do servers, tá vendo? Você já tem um servidor MCP instalado, porque você tem o código da Natália,
você tem esse MCP JSON e você tem o Node.js instalado na sua máquina. Então, se você clicar aqui no Start, ele vai dizer que o servidor está running. Então aqui, meu amigo, vamos tentar conversar com o ChatGPT e mandar ele abrir aqui um OpenMSX para a gente? Basta a gente falar com ele. Abra o OpenMSX. O que o GitHub Copilot vai fazer? Ele vai chamar lá o nosso servidor aqui, vai passar o comando emucontrol do servidor OpenMSX e vai te responder: o OpenMSX foi aberto com sucesso, está pronto para uso. Se você quiser inserir uma ROM, resetar ou realizar outra ação, é só pedir. Então vamos pedir para ele colocar aqui no nosso servidor vamos pedir para ele rodar uma ROM lá nesse nosso OpenMSX que a gente acabou de pedir. Vamos lá. Então aqui nós abrimos o OpenMSX na base da inteligência artificial. E agora nós vamos pedir para ele rodar uma ROM qualquer. Então eu vou falar para ele o seguinte. Coloque, vamos lá, adicione no OpenMSX a ROM Gradius que está no diretório ROMs do usuário de Byte Creator. Vamos ver se ele executa esse comando. Vamos ver se ele entende esse prompt. Ó, ele chamou o comando emumedia. O arquivo ROM Gradius em ROM de Byte Creator ROMs Gradius não foi reconhecido. É porque eu não coloquei diretório. Eu devo ter escrito errado o prompt. Tá vendo? Eu coloquei ali diretório OMS. Então vamos chamar o prompt de novo aqui e vamos corrigir o prompt. Vamos ver se agora ele entende. Rodei. Ele chamou lá o protocolo. Foi adicionado ao OpenMSX com sucesso. Se quiser resetar o emulador ou iniciar o jogo, é só pedir. Então vamos resetar, né? Então vamos lá, reset o MSX. Vamos ver, olha lá, ele resetou. Como a gente colocou a ROM, teoricamente ele tem que dar... Olha aí, rapaz, olha aí. E com isso, meu amigo escovador de byte, pensa um pouco agora, meu amigo escovador de byte, como isso pode ser importante. E é claro que você agora, meu amigo escovador de byte, está pensando que isso tudo que eu mostrei para você aqui agora é um grande matar mosca com canhão, né? Porque todo mundo aqui sabe usar os comandos do OpenMSX e tal. Mas, meu amigo, pensa como essa tecnologia pode ser disruptiva e será disruptiva no futuro. Muito em breve, uma vez que você tenha um aplicativo ou uma API hospedada em algum lugar, pessoas sem nenhum conhecimento técnico daquela API ou daquele aplicativo podem usar aquele aplicativo usando linguagem natural. Cara, vamos supor que um dia você vai ter, em vez de ter um celular na sua mão, você vai ter um CyberDeck com um prompt de IA, provavelmente reconhecendo ali a sua voz, com reconhecimento de voz, e você vai virar para o seu CyberDeck e falar: CyberDeck, por favor, pede um Uber para mim saindo da minha localização atual, indo até a casa da minha mãe, e aí o prompt vai responder para você: beleza, achei um motorista aqui por R$20, posso fechar a compra? Você fala: pode fechar a compra sim. E o seu CyberDeck vai pedir isso pra você, cara. E aí você vai virar o Homem de Ferro, meu amigo. Você vai ter o Jarvis na sua mão. Porque todas as companhias vão começar a investir em protocolos MCP. Vai ter um monte de projeto aí de protocolo MCP. Todos os grandes players vão querer ter o seu servidor MCP. iFood, Uber. Qualquer empresa que ofereça produtos ou serviços na internet vão querer ter os seus serviços ligados a prompts de IA. E lembrando que você pode usar Cloud, pode usar Copilot, pode usar Gemini, pode usar
o companheiro de IA que você quiser, porque todos eles vão conversar no protocolo MCP. Então, se você fizer um servidor MCP e o LLM conseguir usar o protocolo MCP, ele vai ser compatível, cara. E aí a gente vai chegar no nível de todo mundo ter o Jarvis no bolso, cara. Isso é uma coisa que tá muito próxima, tá, pessoal? Tô falando nada muito longe, não. Talvez daqui a 5 anos, 10 anos, a gente já tenha esse tipo de tecnologia disponível pra gente. Então espero que a ferramenta tenha sido interessante para você, que tenha aberto a sua cabeça, explodido a sua cabeça, como explodiu para mim aqui, para que você consiga entender a necessidade que nós temos hoje, nós desenvolvedores de software, vamos ter no futuro, de estar entendendo prompts de IA, entendendo protocolos MCP, entendendo LLMs, porque esse vai ser o futuro, cara. Esse vai ser o futuro. Muito em breve a gente não vai mais usar teclado, mouse ou a app em celular para fazer as coisas. A gente vai falar, vai conversar com um Cyberdeck, o Cyberdeck vai fazer pra gente. E, cara, o progresso ele é imparável, cara. O progresso, quando ele começa a se mexer, ele é imparável. Então, ou você entra no bonde do progresso, ou você provavelmente vai ser atropelado por ele. Então, espero que tenha sido uma aula legal, uma aula útil para vocês. Lembrando que eu fiz tudo muito por cima, tem muitos conhecimentos que você precisa aprender. Por exemplo, WSL é importante, Linux é importante, até mesmo como instalar um servidor para você poder ter uma interface gráfica Linux dentro do seu WSL. E se você quer alguma tecnologia dessas que eu apresentei hoje para você aqui, destrinchada no nosso queridíssimo Debate Creator, basta colocar o seu comentário aqui no vídeo e pedir, Mariel, destrincha aí esse WSL ou destrincha aí essa instalação do OpenMSX no Linux, que eu quero brincar mais com isso. Pede aí que a gente faz. Então, meus amigos, muito obrigado. Agradecer aqui em especial o Marcelo MakerLab, o nosso último verdadeiro escovador de bytes. Agradecer aos verdadeiros escovadores de bytes aí, começando no Alexandre Pereira, chegando lá no Léo Manes, passando pelos espertos e o Guilherme Ian, que estão sempre aí com a gente. São vocês que fazem esse canal crescer, acontecer em seu canal muito mais maneiro. Então, amigos escovador de bytes, já me estendi demais. Esse vídeo já deve estar com uma meia hora, então um grande beijo. E se você quiser mais informações sobre qualquer tecnologia aqui, bota que a gente pega mais 20 minutos e destrincha um pouco mais esse conhecimento. Até o próximo vídeo. E não se esqueça jamais, meu amigo escovador de bytes, ser feliz. Até o próximo vídeo.